Eu não sei você aí de casa, mas é só esfriar um pouquinho, que parece que a minha fome aumenta. E não dá vontade de comer salada, não. E olha que eu adoro salada, hein? Mas dá vontade de comer aquele queijinho derretido, ou seja, comidas mais pesadas. Como é que a gente faz para equilibrar e não ganhar tanto peso nessa época? A nutricionista Evelyn Lima bate um papo com a gente sobre esse assunto. Evelyn, socorro! É o momento de todo mundo ficar desesperado, né, Elaine? E parece que esfriou um pouquinho, né? Já tem a quarentena, já tem a Covid, já tem a academia voltando só agora. Já tem a ansiedade, né? Já tem tudo isso. Junta tudo. Junta tudo. E tem um queijinho derretidinho. Aí vira uma fome infinita. Exatamente. O que é que dá para fazer para pelo menos, né? Nesse momento, o nosso metabolismo ele fica mais acelerado, né? Para manter o nosso corpo mais aquecido. E por ele estar acelerado, a gente tem mais necessidade de comer. E normalmente é comida mais gordinha, né? Comida mais calórica, para realmente vir e saciar essa fome. Vai caber a gente voltar sempre, né? Para os princípios. Fazer boas escolhas, mastigar, saborear, para a gente se saciar com uma quantidade pequena. Porque é normal ter mais fome mesmo nesse momento. Comer mais devagar pode ser uma solução. Com certeza. É bem importante. A gente come com os olhos, né? Então, arrumar a mesa, comer sentado, porque esse fato da gente ficar beliscando, a gente se perde muito. Agora, Evelyn, às vezes a gente faz um caldo que nem é gordo o caldo, mas aí a gente coloca um queijinho para derreter junto, ou coloca um bacon para dar um sabor. E aí? Aí a gente tem que cuidar da quantidade, né, Elaine? Porque realmente faz diferença, né? Dá um saborzinho, as pessoas gostam. E eu trabalho assim, que nada é proibido. Mas a gente tem que ter responsabilidade com a quantidade que a gente vai consumir daquilo. Se a gente tem um objetivo maior, que é cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, a gente não pode se perder num prato de comida, né? Então, vamos saborear, mas não vamos exagerar. A gente pode dizer que, de repente, é legal colocar um pouquinho só no prato, comer, dar um tempinho, mesmo que fique com um pouquinho de fome? Acho legal. Colocar uma quantidade que você acha que vai saciar a sua fome, comer devagarzinho, saboreando. Eu falo sempre usar os tatos, né? Os sentidos que a gente tem. O olhar, o cheiro, o sabor. E aí, a hora que você acabar, você realmente analisar. Preciso de mais? O quanto é esse mais? Né? Senão a gente se perde, senão a gente fica muito livre. E é aí que a gente se perde ali nas escolhas das nossas quantidades. Que às vezes a gente comete o erro de comer e o pessoal, nossa, comi demais. Tem que pensar nisso antes, né, Evelyn? Antes de acontecer. Eu falo assim que a saciedade ela é uma voz bem baixinha. Que se a gente não estiver prestando atenção, a gente não escuta ela. E a gula é bem autona. Aí a gente come até a tampinha do estômago, né? E é onde a gente se sente mal daí. E acaba prejudicando toda a nossa digestão também, né? Tem alguma coisa, além da consciência, que dá para pensar em comer alguma coisinha antes, para, tipo, de repente dar uma forrada no estômago que seja leve, para depois não exagerar, por exemplo, no jantar? Esse momento que a gente está no frio, a gente acaba fugindo muito das fibras, né? As frutas, as saladas já ficam mais difícil da gente estar consumindo. E por isso que a gente tem a necessidade de comer uma quantidade maior também, porque as fibras dão saciedade. Então, se você conseguir pôr uma fruta junto com o seu jantar, ou uma saladinha, ou legumes mesmo que seja cozido, para não esquecer das fibras, que elas são bem importantes para a saciedade. E normalmente o pessoal foge da salada nessa época, né? Tem até quem come fora, tal, tem salada, mas acaba sempre deixando de lado, né? Isso. É mais difícil de consumir a salada e as frutas também, né? Mas vamos optar pelos cozidos, então. Os legumes cozidos, a fruta aquecidinha ali no forno, no micro-ondas. Tem várias coisas, né? A banana dá para fazer com canela, né? Fica quentinho. A maçã, a pera, o abacaxi, fica gostoso. Tudo isso combina fazendo no micro-ondas ali. Combina. Usar as farinhas também, né? Tipo a chia, a linhaça, que também ajuda na saciedade. Se às vezes a pessoa não consegue comer a salada, coloca um pouquinho de chia ali na sopa. Já ajuda também. Já ajuda. Porque daí a absorção é menor? Como é que funciona isso? A fibra, ela dá saciedade. Então, principalmente a chia, ela funciona como uma esponjinha. Ela fica maiorzinha no estômago, então vai dar uma saciedade maior também. E dá para usar essas frutas que a gente falou como sobremesa, inclusive, em vez de querer um chocolate. Sim, o dia que você realmente tiver uma vontade de um chocolate, vai lá e se permite, né? Mas pro dia a dia, vamos optar mais pelas frutas. Principalmente que a gente também tem que cuidar da nossa imunidade nesse momento, né? E é importante dizer que as frutas, quando são colocadas no micro-ondas, elas ficam bem mais docinhas, né? Ficam. Elas ficam mais docinhas. E aí você coloca uma canela, fica mais gostoso ainda.
Tem gente que coloca até um pouquinho de adoçante, dependendo do que a pessoa gosta, né? Sim. Pinga umas 2 gotinhas ali só para fazer um Pra dar charme, um né? saborzinho. Um mel, talvez, é uma opção legal também. O mel não tem problema de usar um pouquinho assim na alimentação. A gente sempre tem que ter assim, nada é tão ruim assim, né? A gente pode de tudo, o problema são as quantidades, que aí a gente tem que estar prestando atenção nisso. E aí o pessoal que gosta mais de um caldo verde, que vai batata, ou de repente uma vaca atolada, que vai bastante mandioca, né? Isso tem um certo peso, né? Assim, digo, em relação a carboidratos, né? Isso, aí você tem que cuidar também do excesso, né? O carboidrato é importante sempre, né? A gente tem que estar consumindo carboidrato, a proteína. Sempre é legal a gente olhar assim, consumir carboidrato, proteína, uma gordura de boa qualidade e uma fibra. Que daí seria a salada, ou seria os grãozinhos que a gente pode acrescentar nesse momento, ou as frutas. E esses grãozinhos combinam com quase tudo? Como é que é? Ou tem alguns que você fala que é melhor usar, assim, que não tem gostinho, né? Porque a pessoa não gosta do sabor, né? Eu acho a chia mais sem sabor. Eu acho. A linhaça já tem um saborzinho. Tem o psyllium também, que ele é bem tranquilo, não tem sabor. Que dá pra gente estar incluindo ali na sopa, que fica gostoso. E aí o que? Uma colher numa sopa? Uma colher de sopa. E já ajuda? Já ajuda. O legal é a gente consumir 2 colheres por dia. Poderia ser uma no almoço e uma no jantar. E na hora de pegar a comida também, então ter esse cuidado de pega um pouquinho, depois vê se precisa mesmo. Isso. A gente tem que ficar se conhecendo, né, Elaine? Se perguntando, tá bom, preciso realmente de mais? E entender que a gente tem outros momentos de prazeres que não precisa ser só na comida. Pode comer de tudo, mas de uma forma Consciente. consciente, controlada, talvez. Um cuidado, né? E aí estar sempre atento àquilo que a gente sempre fala toda vez. Estou comendo porque eu tenho fome ou estou comendo porque eu estou ansiosa? Exatamente. Cuidar dessas ansiedades, das emoções, para elas não virarem comidinha. Senão daí não tem jeito, Senão né? a gente se perde totalmente. E fica fácil se perder, né? Então tá joia, muito obrigada, Obrigada, viu? Elaine.